PowerPoint foi trabalhado por mim e pela Rosa. Eu já disse à Luísa que o próximo tem que ser a ela, tem que se meter na física, porque as pessoas já estão fartas um bocadinho de ciências. Por isso, o terceiro tema é o micromundo. Pode-vos parecer estranho o que é que o Museu aqui de Ciências tem a ver com o micromundo, mas para nosso espanto, meu e da Rosa, que nós já conhecemos este museu há 30 anos, que estamos aqui nesta escola, nós as duas, já conhecemos o museu há 30 anos e não sabíamos que tínhamos aqui tantas peças do micromundo. Por isso tem sido para nós as duas também uma descoberta, não é, Rosa? E para além das peças, é saber o valor histórico e científico dessas peças, que nos tem fascinado um bocado. E é sobre estas peças que nós hoje queríamos falar um bocadinho com vocês, também. Não vos quero dar meia aula de biologia, nós não queremos. O PowerPoint está um bocadinho elaborado, que é para depois nós mostrarmos aos nossos alunos, na biologia do 11º, talvez até como interesse, por isso nós vamos andar mais rápido do que a informação que está aqui no PowerPoint. Ó Rosa, avança. Ora bem, nós então, se vamos falar do micromundo, se vamos falar de seres tão pequenos, que só são visíveis quase todos eles ao microscópio, e se não fosse a descoberta deste instrumento, nós não conseguiríamos conhecer o micromundo. Por isso, graças ao microscópio, nós conhecemos e o micromundo foi-nos apresentado através do microscópio. O primeiro senhor a fazer observações no microscópio foi esse senhor holandês, Leeuwenhoek. Eu leio Leeuwenhoek, a Rosa lê. Como é que diz? Ó Xavier, e tu como é que dizes? Eu também. É um nome alemão. Este senhor ele era fabricante de lentes e fabricou este microscópio muito rudimentar, como vocês estão a ver na imagem. Fez uns desenhos, ele próprio fez uns desenhos, uns esquemas daquilo que observava. Ele observou numa gota de água contaminada, observou bactérias, protozoários e animais muito pequenos. Mas ele achava que era tudo animais pequenos e então deu-lhe o nome de animálculo. Ele observou animálculos. Ele não tinha assim grande jeito para o esquema, como estão a ver ali, aquele esquema foi feito por ele, mas apareceu-nos esta serigrafia, também já de 1795, de um autor desconhecido, um artista desconhecido, depois de observar ele próprio e de outros observarem estes seres que o Leeuwenhoek observou ao microscópio. No dia 17 de setembro de 1683, este senhor, o Leeuwenhoek, enviou uma carta à Royal Society of London descrevendo pela primeira vez uma bactéria na placa dentária. Então este dia foi escolhido para se comemorar o Dia Internacional do Micro-Organismo. Todos os anos se comemora a 17 de setembro o Dia Internacional do Micro-Organismo. No mesmo século, o Robert Hooke, que já é inglês, observou e fez a primeira descrição de células a partir da observação da cortiça. Eu não sei porque é que ele foi observar cortiça. Alguém sabe porque é que ele observou cortiça? Também não sei porque é que ele quis observar cortiça. Só que a cortiça, eu tenho aqui um bocado, aqui para os alunos depois verem, a cortiça é um tecido morto, que algumas plantas depois, algumas árvores têm no seu tronco, como vocês sabem. Por isso, se é morto, as células não têm conteúdo celular, estão vazias. E ele observou um bocadinho de cortiça ao microscópio, claro que ele viu, como vocês estão ali a ver nas imagens, viu cavidades vazias. E como aquelas cavidades, e que nós conseguimos ver que está aqui tudo alinhado, não é? Como aquelas cavidades estavam vazias e estavam todas alinhadas, fez-lhe lembrar a ele as celas dos monges nos mosteiros, que na altura também estavam todas alinhadas ao longo de um corredor, eram espaços vazios, porque os monges dormiam no chão, não tinha absolutamente nada, e então ele achou que aquilo lhe fez lembrar pequenas celas, e daí o termo célula. Por isso a célula vem desse conceito de pequenas células, e por isso foi ele então que cunhou este conceito de célula, foi o Robert Hooke, ao observar a cortiça. Depois, no século XIX, formulou-se a teoria solar a dizer que todos os seres vivos, por mais pequenos que eles sejam, desde as bactérias até nós, os animais e os outros animais, somos constituídos todos por células.
E todas as células têm que vir de outras células, que não aparecem assim por geração espontânea, porque havia muita gente que achava que estes seres muito pequenos apareciam assim do nada, por geração espontânea, a partir de matéria inerte, não é? Pronto, e então, com esta teoria celular ficou de uma vez resolvida por todos que todos os seres provêm, todas as células provêm de outras células e todos os seres vivos são constituídos por células. Aqui são células que nós obtemos, que mostramos aos nossos alunos nas nossas aulas. Aquela célula azul é a célula do epitélio lingual, por isso, raspando a língua, nós conseguimos, depois corado com azul metileno, conseguimos ver estas células bonitas, ali com o núcleo, estão a ver? Aqui são células de uma, acho que é de uma folha, aqui são células da raiz da cebola em divisão, por isso nós nas nossas aulas conseguimos observar estas células e mostrar aos nossos alunos estas células. Então, o microscópio tem origem no grego, em palavras gregas, como vocês estão a ver, micros e scópio, quer dizer ver através, o pequeno ver através de qualquer coisa, por isso, através do microscópio. Nós aqui no museu temos uma série de microscópios antigos, muitos deles do século XIX. Esta firma, a firma Zeiss, fabricou o primeiro microscópio composto. O que é que quer dizer microscópio composto? Quer dizer que tem duas ou mais lentes associadas. Nós temos as objetivas, depois temos em cima a ocular, e isto permite-nos aumentar até 1500 vezes. Esta firma, a Zeiss, era uma firma alemã, começaram a fabricar em grande quantidade de microscópios e depois juntou-se a outra firma alemã, diz lá, António? Jena. E então formaram uma firma que é Zeiss Jena. E é engraçado que todos os nossos microscópios mais antigos são da Zeiss Jena. Depois, esta firma com a Segunda Guerra Mundial acabou por ser desagregada porque uma parte ficava na Alemanha Ocidental e outra parte na Alemanha Oriental e, como vocês sabem, a Alemanha ficou dividida e então isto acabou. Mas espalharam imensos microscópios no século XIX, mas agora a Zeiss ainda continua. Por isso, no século XX, XXI, a Zeiss ainda continua a produzir microscópios. Pode. Estão a ver também, nós conseguimos meter numa aula de biologia, a gente consegue meter história, certo? É por isso que eu digo que o museu está aberto a todas as disciplinas. O nosso microscópio mais antigo, por acaso, não é alemão, é francês, é o microscópio monocular de Moreau. Ele já faz parte do nosso inventário, aliás, os microscópios já estão todos inventariados. Já temos 300 peças inventariadas, 300 objetos, ainda nos falta mais outros 300 ou mais de 300, eles estão sempre a aparecer. Então esta menina, esta nossa colega, anda sempre a descobrir objetos da física. Ela todas as semanas aparece com um objeto novo. A Luísa anda sempre a desencantar objetos. Ali em armários ela aparece sempre aí com objetos. Ainda vais descobrir outra. Pronto, se vocês entrarem no site da nossa escola, no site do Agrupamento Rodrigues de Freitas, se forem aos projetos, está lá o Museu das Ciências. Entrando no Museu da Ciência já podem ver as peças catalogadas, distribuídas pela sua categoria, não é? Temos na botânica, temos na física, a física está dividida em óptica, em mecânica, em eletricidade, mas tentamos distribuir o mais possível os objetos. Então este é o mais antigo, ele está lá em baixo porque nós este ano decidimos todos os meses fazer uma mini exposição de objetos à entrada da escola para que as pessoas que entram na nossa escola comecem a ver que nós temos mesmo muitos objetos. E então todos os meses estamos a fazer uma pequena exposição de acordo com um tema. Em outubro o nosso tema foi alimentação, pusemos 3 crânios. Este mês é ciência e saúde. E claro, lá está o microscópio, tem que estar, porque sem o microscópio nós não conseguimos identificar muitos micro-organismos que são patogénicos, que nos causam as doenças. Se vocês repararam, está lá uma radiografia de uma mão, que foi um objeto descoberto pela Luísa. Aquela radiografia é de um antigo aluno aqui do liceu, não desta casa, mas do liceu quando funcionava noutro edifício. Um aluno que foi aluno do Liceu Rodrigues de Freitas em 1911 e 1912, que foi o pioneiro da radiografia em Portugal. Foi ele que trouxe a radiografia para Portugal, nomeadamente para o Santo António. E claro, ele, tal como todos os pioneiros da radiografia, morreu vítima do seu trabalho. E por isso o nome dele está numa lista de cientistas que foram vítimas exatamente por isso.
exposição excessiva à radiação. Por ignorância, não é? E está no monumento em Hamburgo, não é? Sim. Há um monumento em Hamburgo, há um monumento em Hamburgo em que estão lá descritos todos os cientistas e aparece lá o nome dele, do Roberto Carvalho. O senhor Roberto Carvalho era de Guimarães, mas em Guimarães não havia secundário. E então ele veio fazer o secundário, num ano, fez os 2 anos de secundário no ano, e andou no Rodrigues de Freitas, e daí nós termos de certeza a mão dele lá em baixo. Mas estão a ver, apareceu-nos a radiografia, aparece-nos Roberto Carvalho, e depois o que é que nós temos de fazer? Um trabalho vegetativo. Depois temos que fazer um trabalho vegetativo, e é isto também que é interessante, nós andamos sempre com este trabalho vegetativo. Depois também temos para aqui um objeto, como vocês estão aqui a ver, aqui em baixo, tínhamos aqui um objeto que nós também não sabíamos o que era, e foi exatamente a doutora Marisa que nos disse o que era este objeto. Por isso, este objeto é para se acoplar ao microscópio, e então a imagem vai ser refletida naquele espelho, e depois o espelho reflete a imagem num papel. E é por isso que havia truque, não é? Porque as pessoas depois podem fazer o contorno e fica o desenho direitinho. E eu e a Rosa na faculdade tínhamos que estar a olhar, não é? Olhar para o colar e fazer um esquema, mas afinal os mais antigos tinham truque, faziam um esquema assim em cima. Nós temos aqui montado, está aqui, depois podem ver, está aqui montado. Ainda não sabemos colocar muito bem, mas a doutora Marisa diz que vinha aí, não é? Temos estado aí umas sextas-feiras à volta daquilo e ainda não conseguimos fazer. E ela diz que tem um truquezito e ela vai-nos aí ajudar. Mas estão a ver, são descobertas que nós estamos a fazer sempre, todos os dias estamos a fazer estas descobertas. Eu estou a falar lá, começo eu a falar mais. Pronto, depois no dia 9 de março de 1931, o Rusca e os seus colaboradores apresentaram primeiro o microscópio eletrónico, e isto foi tão importante, aqui já não utilizam feixe de luz, utilizam feixes de ladrões para atravessar os objetos e permitir a sua visualização. E este impacto foi tão importante para a ciência que mereceu o Prémio Nobel da Física em 1986 ao senhor. Em 1939, a empresa Siemens produziu o primeiro microscópio. Quando eu andava a estudar, quando andávamos na faculdade, quantos microscópios eletrónicos existiam aqui? Só havia um. No São João? Não. Na faculdade, sim, não é? Estas fotografias são do Atlas do professor Roberto Salema, que foi nosso professor, e que vivia à volta do microscópio eletrónico. E só ele é um microscópio eletrónico. Nós temos aqui um Atlas, depois podemos ir buscá-lo para... Não sei porque é que nós temos aqui o Atlas da microscopia eletrónica, temos. Ele, não sei se ele forneceu aqui à escola, se alguém lhe pediu. Temos ali um atlasinho de microscopia e foi muito trabalhado pelos nossos colegas porque estão lá os desenhos, estão lá letras nas fotografias. Aquela fotografia ali é do microscópio eletrónico do I3S, que é um centro de investigação. Claro que nós na escola nunca poderemos ter um microscópio eletrónico, não é? Porque para além do valor, é um microscópio muito grande e depois também é preciso técnicos para fazer as preparações. Não é assim qualquer pessoa como nós, simples professores de secundário, a fazer estas preparações. Mas como eu estava a dizer, a Zeiss ainda continua a produzir microscópios. Estes já são microscópios do século XXI, que tive o prazer de os conhecer, de ser apresentada há 2 anos no Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa. Fui lá entrevistar um senhor, por causa do meu projeto Odisseia, fui lá entrevistar um professor que trabalha com células T, e então eu comecei a olhar e eu perguntei o que é aquilo. E ele, são microscópios, não conhece? Eu disse, não! E disse, então venha cá que eu vou-lhe mostrar. E mostrou-me assim uma série de microscópios. Alguém diria que isto era um microscópio? Não, não é, nós não... Pronto, é para uma impressora. Por isso este microscópio é automatizado para imagens de células vivas. Aqui está a fotografia, estão paradas, mas eu observei estas células ali todas a mexerem-se, todas em divisão. Por isso permite realmente culturas de células em 2 dimensões ou em 3 dimensões, é mesmo espetacular. E depois há um outro, eu só tirei destes 2, outro Zeiss também permite obter imagem na íntegra de espécimes transparentes com resolução subcelular, como vocês estão a ver. Aqui temos eu penso que era uma rede de neurónios de um animalzinho qualquer, já não me lembro, mas permite ver o desenvolvimento de órgãos e de tecidos e de órgãos mesmo no momento. Vivos, o que é realmente fabuloso. Por isso, como estão a ver, a ciência está e a tecnologia está sempre a avançar. E claro que estão interligadas.
Pronto, ao longo do tempo sempre houve a necessidade de classificar os seres vivos. Vocês sabem que nós, humanos, temos muito a tendência de organizar as coisas, de arranjar gavetas para meter as coisas organizadas. E então, desde o Aristóteles, no século V a.C., ou no século IV a.C., houve a necessidade de sistematizar, de nós conseguirmos classificar os seres vivos. E então, Aristóteles criou dois reinos, o Plantae e o Animalia, que se mantiveram até ao século XVIII com Linneu. Linneu, como já sabia da existência destes micro-organismos, e não sabia se eles eram plantas ou se eram animais, não é? Porque o conceito de dividir plantas e animais... Anda para trás. O conceito de dividir plantas e animais era só mesmo uma questão de locomoção, por isso os animais moviam-se e as plantas não se moviam. Então o Linneu agrupou assim desta maneira os dois reinos e fez ali uma interseção onde ele tentava colocar os micro-organismos. Pôs ali um ponto de interrogação porque ele não sabia se eram plantas ou se eram animais. E ficou assim no século XVIII. Linneu foi o pai da sistemática, da classificação dos seres vivos. Posso avançar? Olha, desapareceram as imagens. Também não interessava, era a capa do livro do Linneu. O Linneu continuou no século XVIII então, a classificar o reino animal e o reino vegetal. Ainda considerava o reino mineral para os seres animados, mas continuou assim. E então, olha, desapareceram as imagens agora. Então o que é que aconteceu? É que não tem nada mesmo. Temos que tirar, meter outra vez. Comeu as imagens. Oh, Fernanda, anda cá ver o que é que se passou. Não sabes? Há bocado nós temos... Estão. Agora não estão. Mas elas estavam há bocado. Se for através do link, se for através do link... Olha, desapareceram todas. Então e para baixo? Faz a partida É hora de desaparecer as imagens Olha, todas. tens ali a iniciação, será que não É estranho. Está em modo leitura só. Mas eu para iniciar a sessão, isto é data. Não, Ora, fecha e volta a vir. Elas estás online, estás online. Elas estão no link aí. Baixa o documento para o computador. exato. Vocês estão a fazer a apresentação online, pode ser que É por isso, é. já dá escrito. Onde é que está? Eu não estou a fazer nada. Ela não está a fazer nada, ela não faz nada. É só para isto, não é? É só para isto, exatamente. Mas ela está assim, errado também não fica. Eu depois trabalho assim já. Olha, Então o que é que se faz? Não, eu tenho aqui um outro computador que tem as coisas. está na pena, onde é que está? Está aqui. Aqui. Ah, pois, nós tivemos que abrir a perna, nós tivemos que abrir ali. Não nos deixava, tivemos que meter... Não, fecha a partida. Injeta. Eu nunca viveu momentos destes. Então nas aulas. Agora abrir aí o museu. Não sei porque é que ela está. Agora é o micro. Não, é o de cima. Esse. Transferir para. Copiarem. Copiar. enviar agora? Enviar. É só enviar. É assim. E agora Está na criação. Depois. Mas espera aí. Está ali a mão. Pois é, mas é que como é que eu transfiro daqui? Explica. Copiar e Copiar colar. e colar. Copiar, está a copiar aqui embaixo. Agora colar. Já tem as imagens. Não, espera aí que estas são as primeiras. Anda para baixo, anda para baixo. Não estão também. Vai para baixo. Calma! Ah. Isto não é assim, é? Estão. Ó, já está Quer lá. cozido? É só para isto. É só para isto. É só para isto. Ainda bem que sabe alguma coisa.
Bem, continua então, pronto. Este já estava. Sim, sim. Pronto, então no século 1866, no século XIX, apareceu um outro senhor que criou um outro reino, o terceiro reino protista, para meter todos os organismos que não eram nem animais nem plantas. E foi só já no século XX que apareceu o quarto reino, que é o Monera, para meter as bactérias. Por isso, só as bactérias é que passaram para o Monera, os outros seres pequeninos ficaram no protista e depois havia as plantas e os animais. Depois, em 1969, já eu ia para a escola primária, apareceu o Whittaker a fazer uma classificação de 5 reinos, o dos fungos. O que nós ensinamos aos nossos alunos ainda hoje, no 11º ano, é a classificação do Whittaker, não a de 69, mas a de 79, porque ele fez ligeiras alterações, mas manteve os 5 reinos. E é assim que nós classificamos os seres vivos, já uma classificação arcaica que nós estamos a ensinar aos nossos alunos. Daí o programa ter mesmo que ser alterado, porque isto já está muito ultrapassado. Tanto está ultrapassado que agora, em 1977, a gente dá um ligeiro lamiré aos miúdos, mas não incidimos muito nisto. Foi criada uma nova categoria, a categoria de domínio acima terreno. E então, através da biologia molecular, que se desenvolveu muito no século XX, na segunda metade do século XX, a biologia molecular cresceu imenso, chegou-se à conclusão de que existiam mais diferenças entre as bactérias entre si do que entre todos os outros seres. Por isso havia mais diferenças entre um grupo de bactérias e outro grupo de bactérias do que entre animais, fungos, plantas, algas, estão a perceber? E então este senhor criou, a nível molecular, este senhor criou 3 domínios. As bactérias ficaram divididas em 2 domínios, a bacteria e a arqueia, e os outros seres vivos todos, animais, plantas, fungos, ficaram todos no mesmo domínio do Eukarya. Depois, em 1981, houve um outro senhor, o Cavalier Smith, que estabeleceu um novo reino. Nós nem falámos disto aos alunos do 11º, que foi o reino promista, para além da bactéria, o reino Monera. Ele criou outro reino, o promista, para os seres eucariontes. Por isso são animais, plantas, fungos, protistas e promistas. 5 reinos. E depois mais o reino das bactérias. Pronto, mas isto não para. No século XXI, mais classificações. Esta, penso eu, segundo aquilo que eu investiguei, é a última, que foi feita em 2003 e depois alterada em 2007 por uma senhora, Balduff, a Sandra Balduff, e por isso que vocês estão a ver, ela estabeleceu aqui muitas interrelações. Pronto, mas nós depois vamos explorar melhor isto com os nossos alunos e agora então vamos falar das criaturas invisíveis que nós temos aqui e que podemos apreciar no nosso museu. Vamos começar com as bactérias, que são as mais simples. As bactérias são os primeiros seres vivos que habitaram o nosso planeta, elas já estão aqui e vão continuar a estar depois de nós desaparecermos. Elas estão presentes em 3/4 da história da Terra. Elas podem utilizar uma variedade enorme de compostos orgânicos. Normalmente elas até utilizam sulfureto, algumas delas até utilizam sulfureto de hidrogênio, por isso como fonte de alimento, por isso estão a ver que elas vivem em muitos ecossistemas. Até dentro de nós temos mais células de bactérias do que células do nosso organismo. Elas fazem parte da nossa microbiota, porque para além das bactérias nós também temos fungos e vírus a viver dentro de nós. Sem as bactérias nós não teríamos um solo fértil, não teríamos a decomposição das matérias. Elas também nos causam problemas, sim, causam-nos doenças, mas sem elas nós não conseguiríamos viver e nenhum ser vivo conseguiria viver sem as bactérias. Isto aqui são imagens que nós obtemos, eu e a Fernanda estamos desde há muitos anos no projeto SEI, e nesse projeto SEI nós trabalhamos sempre com a Faculdade de Farmácia e por isso trabalhamos sempre com bactérias. Temos feito muitos trabalhos com bactérias e esta é uma imagem dos trabalhos do ano passado, dos alunos, não, 22, 23, não é do ano passado, culturas de bactérias em placas de Petri a partir de alimentos fermentados. Pronto. O que é que nós temos aqui no museu? Temos dois quadros parietais com bactérias. Temos aquele que já esteve exposto durante muito tempo e agora já está arrumado, que mostra as formas das bactérias. Pois as bactérias podem ter uma forma arredondada, são os cocos, podem ter uma forma de bastonete. Oh, Rosa, aponta aí o bastonete em baixo, o bacilo, o rato, aqui por rato.
E depois, ela não gosta disso. E depois, está ali. Depois é ali a forma de espirilo, aí essa forma espiralada, pronto, exatamente. O quadro que nós gostamos mais é este quadro que nós temos aqui. Nós temos uma série de quadros, como estão a ver, desta coleção. Eu agora estive a pesquisar. Esta coleção é uma coleção de botânica feita por, podem entrar aqui à frente, feito por um botânico francês, o Bonnier. O senhor parece que foi muito conhecido, muito célebre, e fez uma coleção de quadros parietais que depois foram espalhados pela Europa. Por isso nós temos aqui uma série deles. São finais do século XIX, início do século XX. Eu acho isto muito interessante, as cores que já se utilizavam, não é? E o pormenor científico destes quadros parietais. Por isso este também nos mostra as bactérias aglomeradas, cá temos as formas delas também. Por isso aqui os esporos, elas a reproduzirem-se, e por isso vai, assim, é um pormenor muito grande. Por isso são estas duas peças que nós temos aqui no Museu de Bactérias. Depois, outras peças que nós temos aqui dizem respeito a protozoários. Os protozoários já não são bactérias, já têm células com um núcleo bem definido, e por isso nós temos aqui 3 peças muito interessantes de protozoários. Posso-vos mostrar aqui esta, depois vocês podem ver. Esta é da Amiba proteus. É da Amiba proteus, que depois tem aqui a sua parte. Estão a ver? Os senhores tiveram o cuidado, não é, de mostrar o interior da amiba. É um ser unicelular, por isso depois isto consegue-se aqui fechar. Estão a ver? Consegue-se fechar e tem assim a peça para os alunos ver. Estas peças foram feitas por uma empresa checa e são feitas em gesso de Paris. Por isso também tiveram muita fama por toda a Europa. Esta Amiba proteus tem ali depois a fotografia dela tirada da Wikicommons. Porque é que é o proteus? Porque faz lembrar o proteus que muda de forma, não é? Ela emite estes pseudópodos e muda muito de forma. É uma das amibas maiores, se não a maior que existe. Mas depois, a outra, a Rosa, aponta para a difugia. É outra, a difugia. Ela é do meio, Eu e a Rosa, quando vimos lá embaixo, na arrecadação aquela, pensávamos que era uma rocha. Eu disse, Rosa, isto aqui é um conglomerado, o que é? Não sabemos o que é isto, não é? Estão a ver? Depois é muito interessante também as nossas descobertas. Então descobrimos que é uma amiba também, uma diflogia piriformes que incorpora aquelas areiazinhas, não é? A fazer o seu exoesqueleto. Por isso tem um exoesqueleto silicioso, a só sílica, areias quartzo, não é? E depois as folhinhas já nascem com estas tecas. Por isso ela ao reproduzir já transmite estas tecas, porque depois faz parte do seu organismo, que vocês podem ver na fotografia. Depois temos outro protozoário, que é este que está aqui. Vocês podem ver depois estes dois aqui, nesta pontinha do armário, está bem? Eu não os tirei todos, porque eles estão por aí espalhados. Estão aqui nesta pontinha. Esta Paramecium também, por isso é um ser também unicelular, mas de grandes dimensões. Tem ali a fotografia. E mais do que isso, tem ali um microscópio, aqui, que podem ver ao microscópio depois algumas paramécias, está bem? Depois podem observá-las ao microscópio. Eu acho, pronto, é assim, nós estamos no Museu da Ciência. Para mim, não me surpreende o museu termos animais, os miúdos dizem animais empalhados, agora tem que se dizer taxidermizados, porque a ciência é taxidermia. Não me admira nada nós termos este, porque eu também entro noutros museus e vejo os animaizinhos empalhados, como dizem os miúdos. Alguns museus ainda têm algumas imagens também, estes modelos botânicos, esqueletos, também é normal ver. Agora, estas peças que representam seres tão pequenos, isso é que me deixa muito curiosa. Deixa-me curiosa e deixa-me muito admirada. Pensar que uma escola secundária, no início do século XX, já tinha a necessidade de mostrar aos seus alunos estes seres, que ainda estavam quase a ser descobertos. Estão a ver? É isto que é realmente fabuloso. E nós pensamos que os nossos antecessores, nesta casa, tiveram essa necessidade de comprar os objetos e de mandar ver os objetos e de querer os objetos. Nós sabemos que no tempo do Salazar
houve uma comissão administrativa que distribuía pelos museus as peças. Mas no início do século XX, século XIX, não era bem assim. Por isso, havia feiras, não é? Por exemplo, quando foi inaugurado o Palácio de Cristal, houve uma grande feira a nível de botânica, em que foram mostrados muitos herbários. Este herbário ganhou o primeiro prémio, este que temos aqui, ganhou o primeiro prémio na inauguração do Palácio de Cristal. E nessa altura convidavam-se muitos destes produtores, destes construtores de objetos a mostrar as suas peças. E pensa-se que por exemplo, muitos destes modelos botânicos foram comprados nessa feira, foram pelo menos encomendados nessa feira. E por isso também devem ter sido encomendados estes objetos, que eu só vi no Museu de História Natural, aqui do Porto. Nunca mais, não vejo em mais lado nenhum, e as pessoas ficam muito admiradas de nós termos estes objetos aqui. Depois, outra coleção também, que esta estava para aí mesmo muito coitadita, nem sabíamos desta coleção, pois não? Nem sabíamos que ela existia. É uma coleção de 10 peças, elas estão ali, depois vocês podem também vê-los ali, que são foraminíferos. Ora, foraminíferos, não é? As pessoas ficam assim, mas afinal o que são estes seres? Por isso, também são seres que existem, são seres eucarióticos, também unicelulares, por isso também fazem parte do protista. E têm uma teca, não é bem uma concha, é uma teca carbonatada. Não é? E estes seres, quando morrem, alguns deles vivem no fundo oceânico, mas outros são planctónicos, outros andam ali no plâncton, também fazem parte do plâncton. E quando vivem, eles ficam acumulados e originam. Depois vimos para trás. E originam estas escarpas lindíssimas que temos de ambos os lados do Canal da Mancha. Por isso, tanto do lado francês como do lado inglês, temos estas escarpas calcárias. A gente diz que são calcárias, mas não. É o cré, que é formado pelas conchinhas destes seres vivos, junto com conchinhas de algas também, que são aquelas que estão ali no meio, de algas também carbonatadas, que são os cocolitóforos. Por isso, estes seres acumulam-se, estão a ver, vão-se acumulando ao longo de milhões de anos. Por isso, estes seres estão muito presentes no registro fóssil e são muito bons indicadores de ambiente, e por isso para os paleontólogos é muito bom encontrar estes seres. E eles estão todos juntos, por isso durante milhões de anos formaram estas estruturas. Por isso, estas estruturas que vocês estão aqui a ver formaram-se no fundo oceânico e hoje estão expostos para nós todos nos admirarmos. Anda para trás. Sim. Por isso, quando nós vamos recolher um bocado de vaso oceânico, ou seja, um bocadinho do fundo do oceano, vemos que depois, separando, temos os tais foraminíferos planctónicos, está na base da vasa, e depois em cima temos as tais algas. Elas são mais leves e ficam em cima, enquanto que os foraminíferos ficam em baixo. E esta imagem é uma imagem que me apareceu destes dias no Facebook. De certeza o Google ouve-nos, não é? Como eu andei a pesquisar foraminíferos, depois no Facebook aparecem-me imensas coisas de foraminíferos. E apareceu-me assim esta fotografia ao microscópio de foraminíferos, não é? Pequenas conchinhas, como vocês estão a ver, não é? Que são estes seres assim, mas todos eles são muito diferentes. Penso que há... quantos modelos há que tu um destes seres encontraste? 100 modelos? Sim, tu mandaste-me uma... Ela pesquisa, depois envia-me, está-me sempre a enviar coisas. Eram 100, não é? Os construtores que fizeram este modelo fizeram 100 modelos diferentes de foraminíferos. Nós só temos 10, não sei quantos até haverá no Museu de História Natural, mas nós só temos 10. Mas foram 100 modelos, também feitos em gesso de Paris. Mas vejam, podem passar, ver o pormenor aí dos modelozinhos. Avança. Não era isto que era usado na pasta dos dentes antigamente, para ela ser abrasiva? Eu não sei, tu já sabes mais bem do que nós. Não sei, António, olha, mas agora... Olha, mas o Xavier está a dizer que sim. O Xavier está a dizer que sim, então o Xavier também já é mais velho. Mais 100 exemplares, não é? Mais 100 exemplares, exatamente. Quem construíram 100 exemplares. Eu só vou aqui um pequeno à parte. Pode-se sentar aqui à frente. Olha, tem aqui um lugar. Eu não sei.
trazia escala, mas não traz, para não? Não. Pois, mas podia ter. Podia, mas não tem, não. Só tem o nome do construtor, o nome da espécie, do espécime, não é? Tem aí, tudo em latim. Na Universidade de Porto tem os textos. Na Universidade de Porto tem os 100? Oh, nós só temos 10. Mas tem 100. Temos que discutir alguma coisa. Ora bem, o senhor que pela primeira vez descreveu estes seres vivos foi um senhor francês, o M. Alcide d'Orbigny, é assim que se diz? Orbigny, senhor, é sim, Orbigny. Descreveu estes seres aqui no seu livro de paleontologia e depois fez um apêndice, como é que se diz? Não é um apêndice, só a falar de foraminíferos, enquanto que aqui falou de tudo o que ele descobriu na paleontologia, depois é um apêndice, depois fez só um apêndice para foraminíferos. E qual é o meu espanto quando eu vejo na nossa biblioteca, ali em cima, que nós temos os 2 livrinhos. Aí eu fiquei mesmo assim surpreendida de estar aqui na primeira edição, ali na biblioteca, estudava, então dá uma tese. Quem quiser pode fazer aqui uma tese. Aqui temos muitas coisas. Vejam que na biblioteca temos a primeira edição de 1852. 1852. A descrição destes seres dos foraminíferos. Devia estar de luvas a pegar nesse livro. Pois devia estar de luvas, exatamente, devia estar de luvas. Olha, mas eles estavam para lá abandonados. Eu é que vi, o quê? Orbigny. Ninguém sabia o que é que eles representavam. Eu, como sou peculinha pela paleontologia, é que vi quem é. Pronto, depois temos outros seres também microscópicos, vocês podem vê-los ali, que são os radiolários, também têm uma concha, só que eles têm uma concha, esta já é siliciosa, mas são seres muito estranhos. E nós temos aqui também 2 exemplares. Eu não sei quantos modelos é que foram feitos destes, mas nós temos aqui estes 2. Continua a ser o mesmo construtor, o Frick, o senhor Checos, não é? E estes seres também são tão abundantes que, quando se depositam, formam até uma rocha. Os radiolaritos. Por isso, os radiolaritos é uma rocha formada pela acumulação destas conchas destes seres vivos. E nós também temos ali 2. Avança, para não estarmos a perder tempo. Sim. Não estamos a perder tempo. Não estamos a perder tempo. Depois temos os mixomicetos. Os mixomicetos, para quem não conhece, acha que são fungos. Aliás, eles também são estudados pelas mesmas pessoas que estudam os fungos. E temos aqui também mais um do Bonnier, mais um do Tableau Botanique Très bien, do Bonnier. Eles foram feitas, aqui estes editores, Hachette e Mason, são editores muito conhecidos, certo, Fátima? Muito famosos e que fizeram depois estas litografias fabulosas. Pronto, avança. Depois aparecem-nos então os fungos. Por isso, os fungos podem ser unicelulares, podem ser multicelulares muito complexos, não é? Podem ser encontrados em qualquer habitat. Vocês sabem que eles também até nos provocam também doenças, a nós. Por isso, o pé de atleta e as micoses são provocadas por fungos. Podem causar doenças nas plantas, como o míldio, o oídio e a ferrugem. Por exemplo, este modelo Brandel, que nós temos ali exposto do nosso acervo, também é fortemente patogénico para as variedades europeias de videira. Eu sei bem do que falo, porque a minha família materna sofreu muito ao longo do tempo com este fungo, e de vez em quando o meu avô queixava-se que ficava sem a produção por causa deste fungo. A minha mãe já não se queixa tanto, porque entretanto as pessoas descobriram uma coisa que mata os fungos, mas faz muito mal ao ambiente, que são os fungicidas e todos os pesticidas, não é? Mas nós temos este modelo Brandel também. Pronto, temos aqui também uma representação, aqui num outro quadro parietal também, destes fungos a introduzirem-se nas plantinhas, nos cogumelos, exatamente. Podes. Depois há um fungo que é também muito conhecido e que nos deu cabo da cabeça, não foi, Luísa? Que foi este fungo. Nós temos aqui uma parte do fungo, do modelo Brandel. Ele está incompleto.
falta assim aqui um ramalhete. Nós não sabíamos o que era este objeto. Foi a Luísa que descobriu no Museu de História Natural de Liverpool, Luísa, que tinha este fungo completo. Tinha uma exposição de vários modelos e tinha esse. E tinha lá este completo. E nós, olha, este afinal está um fungo. E descobrimos o nome, que é o Claviceres purpúrea, e depois descobrimos que também tínhamos um quadro parietal, este já é alemão, deste fungo. E depois este fungo tem uma história muito interessante. Este fungo está ligado à bruxaria da Idade Média, porque este fungo aparece no centeio. E vocês sabem que o cereal que existia na Idade Média na Europa era o centeio. E as pessoas comiam o pão de centeio, certo? E quando há muita chuva, ele desenvolve-se muito bem aqui nesta zona, nas nossas zonas de clima temperado. Estou a falar bem? Estou a menino de geografia. Pronto. E então, estes provocavam essas doenças, que era a caravagem ou ergotismo, e as pessoas ficavam assim meias loucas. E porquê? Porque ele tem a LCD, o alucinante. Por isso, já sabem, se quiserem essa droga, é só deixar o centeio um bocadinho à chuva e que vocês têm ali o LSD ali à vontade. Estão a ver como é que aqui se podem contar muitas histórias, até relacionadas com a história. Estive a ver um documentário que fez a TVE sobre o fungo na Galiza, não é? No século XIX, início do século XX. Criou muitos problemas de fome, porque as pessoas só tinham praticamente o centeio para comer, e houve uns invernos muito chuvosos e o fungo propagou-se muito e as pessoas passaram muita fome por causa deste fungo. Depois temos outros fungos, por exemplo, vocês já todos vos aconteceu deixarem o pão esquecido e depois o pão fica com o bolor. O bolor é o fungo. Pronto, é o cormocedo ou o Rhizopo nigricans, por isso temos aqui um modelo Brandel também ali, e depois aqui já são imagens nossas aqui ao microscópio, quando nós fazemos isso com os nossos alunos. Pronto, depois temos os grandes fungos, que são os cogumelos, não é? Esses toda a gente conhece e que vocês podem ver aqui realmente, que temos também aqui uma representação aqui do nosso senhor, do botânico francês, do Gaston Bonnier, onde estão bem visíveis os todos de cogumelos. Aqui está um erro científico, porque aqui diz talhe de champignon. Ora, champignons são cogumelos. E aparece aqui as leveduras, e as leveduras não são cogumelos. São fungos, mas não são cogumelos. Está bem? Por isso, mas na altura não sabiam, e então estão a ver isto, até podemos explorar depois isto com os alunos. Porquê? Porque as leveduras são os únicos fungos unicelulares que existem. Enquanto que os cogumelos toda a gente os vê. São multicelulares, têm imensas células. Avança. Pronto, então temos aqui fungos unicelulares também. Aqui há tudo. Aqui nós temos tudo. Que são as leveduras. Este modelo Brandel está lá em baixo. É um modelo Brandel em que mostra então as leveduras em reprodução, em gemulação. Que é graças a esta levedura que nós temos o pão, o vinho e a cerveja, está certo? Que é a Saccharomyces cerevisiae. E temos ali no microscópio, que fizemos hoje, está fresquinho, colocamos ali um bocadinho de fermento, colocamos ali um bocadinho de fermento em água e açúcar e deixamos as leveduras reproduzirem-se, e depois vocês vão ver ali ao microscópio que elas são milhares, num bocadinho vêm-se milhares. Às tantas nunca viram leveduras, pois não? Muitos de vocês nunca viram leveduras, então vão ver hoje. E então quando comerem o pão e beberem a vossa cerveja, já... Depois, para acabarmos, acho que é para acabarmos, temos os líquenes. Não é? Por isso, os líquenes também estão aí, também estão aqui, também há ali líquenes, que depois podem vocês ver, e também temos líquenes ao microscópio, certo? Rosa, depois tens que ir ali, tens umas porções de líquenes ao microscópio. Os líquenes, o que nós ensinamos aos nossos alunos é que o líquen vê-se, vocês então, mas o líquen vê-se, é macroscópico sim, só que ele é constituído por associações de seres.
que vivem em simbiose, ou seja, os seres necessitam uns dos outros para viver e formam esta estrutura que é o líquen. Durante muito tempo pensava-se que era só uma associação de alga com o fungo, por isso a alga fornecia os nutrientes ao fungo e o fungo fornecia a umidade à alga. Mas hoje em dia sabemos que é uma associação de multisseres, multiparcerias. Nós temos aqui no museu líquens com 150 anos e que ainda estão com uma cor fabulosa. Foram colhidos há 150 anos aqui no Porto e que ainda estão com uma cor fabulosa no Herbário do Augusto Luso. Temos 3 páginas de líquens. Esta está aqui exposta, mas depois ali ao fundo, na mesa, nós temos mais 2 folhas de líquens que vocês podem observar. Por isso foram feitos, estão aqui neste herbário desde 1870 e ainda mantém ali a cor amarelinha, mesmo bonita. Pronto, lá está, por isso são entendidas como relações simbióticas multiparcerias. Por isso, para além das algas, desculpem, dos fungos e das algas, também temos bactérias, temos protistas, temos vírus, e por isso isto foi-se descobrindo ao longo do tempo, estão a ver? Desde 1867 até 2019, penso que é o último estudo que se fez, foi sempre acrescentando mais, a descoberta de mais seres a esta parceria de líquens. Por isso, muitos seres que vivem em simbiose e conseguem assim viver juntos. E vocês sabem que os líquens são... É quase um ecossistema mesmo, António. Muito bem, é quase um ecossistema. Já! Pronto, acho que é isto que eu vos queria apresentar. Agora podem ver os microscópios, podem ver por aí.